Boa noite, bom dia, boa tarde. A gente não sabe que horas vocês vão ver a gente, mas estamos aqui. Eu estou aqui no amanhecer, ó, tá vendo? Eu estou amanhecer. O Diogo, não sei que horas que tá aí, Diogo. Que horas que você tá aí, Diogo? Aqui já tá à noite. Já tá noite. Eu estou no fuso horário diferente, vai, vamos dizer assim. Mas isso é isso, né? Nós estamos aqui novamente para uma conversa. Hoje nós vamos falar sobre o assunto da hora aí, que, dentre outros da hora, né? Que é o assunto da proibição do X no Brasil. E passo a bola para você, Diogo, para começar aí um pouco a Boa. falar sobre esse episódio já prolongado de 32 dias, né, de proibição. Não, maravilha. Acho que só antes de aquecer a bola, falando para a turma, né, hoje a gente está conversando aqui no dia 1º de outubro, então, dependendo do dia que vocês forem ver, né, tanto do lançamento quanto em relação ao momento específico, para vocês terem uma noção dessa análise, que é uma análise temporal e contextual, né? Então, acho que é legal trazer isso. E para quem não conhece, isso é uma conversa, é um programa dentro do Livres da Polarização. A gente, né, tá indo para uma terceira conversa hoje, dentre que as duas primeiras foram conversas que foram estimuladas a partir de textos. Então, a gente tinha um texto que, inclusive, colocávamos, né, em todas as inscrições, incentivávamos todo mundo a ler. E agora a gente está indo para uma conversa sobre um tema, né? O Rafael sugeriu da gente falar desse momento de proibição do X no Brasil e, a princípio, sem roteiro. Então, vamos ver onde essa conversa vai nos levar, né, Rafael? Eu acho que para começar a bola e trazer um pouco, né, para o nosso debate, para nossa conversa, essa questão, eu acho que a primeira coisa que eu acho que é enquadrada errada nessa discussão toda é quando, ao invés de se conversar e entender em que condições e que consequências essa atitude ela surge, né? A atitude de fechar e proibir o X no Brasil, foi transformado esse debate numa disputa entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Então, toda vez que você tenta enquadrar a ação como uma ação que não deveria estar acontecendo, que foi desproporcional, que foi uma ação que nos coloca dentre as maiores ditaduras do mundo que proibiram o X, né? A gente está no meio dessas ditaduras. Ao invés de se enquadrar e olhar com bastante preocupação para esse efeito como um efeito bastante, de novo, eu usei a palavra desproporcional, né? Desproporcional, exagerado. Ao colocar isso em conversa, em muitas das conversas que eu tive, a turma leva para uma disputa entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. A turma leva para uma discussão da regulação das redes Uhum, sociais e todo um debate que eventualmente é necessário, eventualmente não, que ele é necessário ser feito no Congresso, ele precisa de um cuidado, de uma elaboração. De fato, tem muita coisa, seja no X, seja em outras redes sociais, nas Big Techs, que precisa de um olhar mais cauteloso. A gente tem impactos disso muito claro na nossa sociedade, nas fake news, e que tiver que ser. Mas ao transformar essa discussão na discussão Elon Musk versus Alexandre de Moraes, e ao transformar essa discussão numa uma discussão forçada sobre uma regulação de redes sociais via Supremo Tribunal Federal, você descontextualiza a questão e você tira a gravidade do fato, uhum, né? E as consequências dele você minimiza. Estamos sem X há mais de 30 dias, né? Estamos sem uma ferramenta de comunicação mundial que quase instantaneamente desmente posicionamentos políticos, que coloca muito rápido uma resposta sobre algum posicionamento que não é verdadeiro e que tem uma contrarreação muito rápida, que tem uma temperatura política própria e que as outras ferramentas não substituem. Então, uhum. vou te passar a bola depois dessa abertura, o quanto o deslocamento da conversa para outras justificativas nos está atrapalhando de ver atualmente a gravidade que é a gente estar sem X aqui no Brasil, Uhum. o porquê que a gente está discutindo assuntos errados ao invés de olhar e pressionar, né, o nosso STF
para olhar isso por outro caminho, né? Que a gente tá. Aí tem um outro contexto aí que eu vou deixar para uma próxima intervenção minha, vou passar a bola para você, Rafa. Mas é essa preocupação. Estamos há 30 dias sem X e uma ação desproporcional que não está sendo analisada pela nossa opinião pública como tal, porque entram ruídos de outras justificativas, né? Então, eu estava tentando lembrar aqui assim, a gente desde 2009, mais ou menos, nós fazemos uso de mídia, né? Mídia social. Eu, pelo menos, lembro que eu entrei no X, né? Na época era o Twitter, né? Em 2009. Eu nunca usei muito o Twitter antes de, sei lá, 2019, sei lá, acho que eu comecei a usar mais o Twitter, né? Eu não usava antes, eu não usava muito. Antes era mais o Facebook, né? Eu usei muito Facebook e basicamente, né, para essas questões que a gente que dizem respeito à política, à opinião pública, era o Facebook, e depois eu comecei a usar o Twitter. Mas, assim, eu acho que é importante contextualizar isso, porque eu tenho a impressão de que esse pessoal que opera direito dentro do judiciário, eles não têm muita noção do que seja mídia social. Parece que eles têm uma ideia um pouco preconceituosa, eu acho, né, de mídia social, como se fosse, eu não sei nem se é preconceituosa só, né, mas vamos dizer que tem um preconceito que tem a ver com, sei lá, com essa discussão até atual hoje, né, do uso de mídia social, né, dessa questão da dopamina, de você ficar viciado na mídia social e tudo mais. Mas não pega, por exemplo, essa questão que você já começou a falar, que é uma nova mídia, né? Hoje você não tem, não é só jornal, não é só televisão mais. Isso precisa ser repisado, né? Eu acho que tem que ter a informação não está mais só na televisão, né? A informação não está mais só no jornal. A informação hoje basicamente está no Twitter, assim, em termos de apuração, né? Por exemplo, você vê gente que faz jornalismo investigativo que está lá no Twitter, assim, que não, né, que você não vê em outro lugar. Eu não vejo, tipo Bellingcat, né? Bellingcat, né? Bellingcat, né? Os caras eles fazem monitoramento de imagem no mundo todo para saber se aquela imagem é real, está acontecendo ali em tempo real, né? O que está acontecendo? Ah, mostrou uma imagem lá, sei lá, de uma criança palestina, a guerra de Gaza, né? Ah, mostrou uma criança. Os caras vão lá e investigam. Não, essa imagem não corresponde à verdade. Isso está no Twitter, gente. Isso é informação. Então, isso é uma gravidade, né? Você fazer um negócio desse por conta de você, a justificativa que são o Elon Musk, né? O Twitter, os operadores do Twitter, desrespeitaram a justiça. Ok, ninguém está discutindo isso. Agora, a medida de penalidade, ela não atinge uma pessoa, E ela a atinge intempestividade também, né? Os dois. exatamente. Ele não é uma coisa só, não é uma vingança pessoal, né? Você está atingindo 20 milhões de usuários no Brasil, quer dizer, e são pessoas que não têm acesso ao processo. Eu fui impedido de usar um serviço que tem essa questão de ser particular, né? Mas não é particular, mas é particular como? É uma outra coisa, né? Esse particular, quer dizer, isso aí é uma discussão que tem que ser feita, né? Porque ela envolve a opinião pública, né? E a opinião pública ela não se resume a uma caixa, né? A ferramenta vamos dizer assim, que é uma caixa, mas o que está dentro da ferramenta não é uma caixa, né? Exato. O que tá sendo propagado ali, ela não é uma coisa que se pode ficar amarrada ali, né? Então, essa dimensão, vamos dizer, política da história, que é uma visão, né? O Augusto gosta de falar sobre isso, que eu acho que é muito importante, que é o analfabetismo do judiciário, né? O analfabetismo democrático do judiciário. Entendeu? Os caras eles têm uma pretensão a tutela, né? Achar que a democracia precisa ser tutelada, né? Que eu preciso proteger a democracia. Quer dizer, é, um- é uma, sei lá, uma distorção, né? Que enraizada parece até na cultura brasileira, né? Que volta e meia aparece um sujeito assim, né? Volta e meia aparece uma instituição fazendo esse papel, né? E parece que não tem uma abertura para o fluxo, vamos dizer assim, para o fluxo social, né?
É. E a sociedade, quer dizer, não, a gente tem uma resposta na sociedade, tudo bem que é uma resposta pequena, mas ela fica menos, menos visível, menos audível quando você faz uma coisa desse tipo, né? Quando você faz uma ação dessas e as pessoas não têm uma reação, né? Não tem uma reação. Por quê? Porque na hora que você inibe o Twitter, você praticamente inibe, né, grande parte da opinião pública que não é favorável ao governo, não é favorável ao Estado, vamos dizer assim, né? Porque hoje também dentro do Twitter tem muito discurso antissistema, né? Que a gente sabe que tem, e isso inclusive é a justificativa do, do, do Alexandre de Moraes para né, para coibir o Twitter, porque estão agindo contra a ordem democrática, supostamente agindo contra a ordem democrática. Mas não é só, né? Não é só essa parcela da opinião pública que precisa também ter canais de expressão, porque ela, né, ninguém tem o direito de dizer a não ser que fique comprovado que está realmente fazendo alguma ação, propaganda, né, alguma propaganda para subversão, de golpe e tudo mais. Mas não sendo isso, não tem que coibir, né? É, Ô, Rafa, deixa eu tentar enquadrar, porque você abriu algumas portas aí que aí não sei quem está nos ouvindo, pode estar já pensando em um monte de coisa. E aí eu vou separar talvez os diversos assuntos para a gente tentar olhar ele por partes, porque de fato o assunto é muito complexo. E aí quando a gente começa a abrir todas essas portas, alguém, né, o contra-argumento pega, mas o cara foi lá e desrespeitou a lei, então tem que tirar mesmo, não importa. Ele vai ser o defensor da liberdade de expressão, e aí entra no debate mais raso da coisa e a gente perde o fio da meada. Antes da gente entrar nessa análise, que eu acho super importante falar sobre uma certa tendência para hoje o nosso Supremo Tribunal Federal entrar num certo tutor, né, ou tutelar a democracia, ou às vezes a gente tem chamado, eu escrevi alguns artigos na revista ID falando sobre democracia militante também. Mas antes de chegar nisso, eu queria voltar no fato em si, né, do fato da gente perder o Twitter e ser uma ação bastante exagerada e tentar analisar isso é, a partir dessa perspectiva, né? Você falou sobre o Twitter ser uma ferramenta, uma mídia nova, e essa mídia nova, ela ser diferente das mídias tradicionais, ela carregar um aspecto novo da opinião pública. Isso não é só do X, apesar do X ter algumas características um pouco diferentes do Threads ou tal do Blue Sky, do próprio Facebook. Então, ele já criou uma dinâmica própria com ferramental próprio e até audiência própria, né? Cada pessoa que tem a sua conta, gastou uma energia grande criando essa audiência e um formato de comunicação. E o X, ele parece ser uma das poucas ferramentas que as pessoas acabaram usando desse jeito. E eu comentei sobre uma reação política muito rápida, uma reação de informação quase que instantânea e reação a essa informação quase instantânea, né? Então, quando alguém fala alguma coisa, né, um líder de um país vem e traz alguma coisa, daqui a pouco tem um monte de gente no Twitter mostrando por que que aquilo é falso, né? É quase que instantâneo. Depois que a gente perdeu o Twitter, mesmo com as outras ferramentas, pode ser que, né, a gente até encontre uma outra ferramenta que daqui a algum tempo entre nessa mesma dinâmica, mas hoje não tem. Hoje é o X, né? Ah, isso quer dizer que o Elon Musk é o defensor e deveria ser o defensor da liberdade de expressão. Não, ninguém aqui está defendendo o Musk. Não significa o Musk ser o defensor e ele está lutando pelo bem da humanidade, né? Não se trata de analisar as motivações do Elon Musk, se trata de analisar objetivamente. A gente tem uma mídia e tem gente atuando até, como, por, né? O até Rafa falou do porque Bellingcat, né? Fala. até porque o X existe antes do Elon Musk, né? O Elon Musk já pegou ele negócio funcionando, né? Então, não dá para esquecer disso também, né? Assim, é Exato, uma ferramenta que, e por exato. mais que ele tenha alterado a ferramenta dele, por exemplo, muita gente denuncia que ele praticamente colocou abaixo a moderação humana dentro do Twitter, por mais que tenha havido, né, problemas, né, com a condução dele, de mandar um monte de gente embora e tudo mais, não alterou fundamentalmente a dinâmica que ele se propôs, né, como ferramenta. É Não isso. alterou. E essa dinâmica, ela é própria em algum grau das mídias sociais. A gente está falando do X aqui como um aspecto importante, mas ela descentraliza, como o Rafael colocou.
esse aspecto das informações, das análises políticas e dessas definições, né, do que é verdade, do que não é verdade, e amplia essa possibilidade de análises possíveis. O que leva a esse lugar que ninguém no mundo ainda sabe operar, que é o problema das fake news, né? E aí eu vou chegar um pouco na defesa do outro lado, mas sim, é um problema. Então estamos tentando criar um sistema lá dos notes, né, as notas da comunidade, né? Existem, a gente está aprendendo a operar isso, mas assim, o fato de você ter um espaço maior de questionamento sobre fatos e dados, e a gente precisar lidar com é, gente que deliberadamente quer mentir ou criar fatos falsos, isso é algo para a gente lidar, e não para diminuir a quantidade de canais. A gente está descentralizando o broadcast de informação, saindo das mídias tradicionais, amplificando. Isso é bom. Tem um Uhum. side effect. Side effect é essa questão das fake news. Como a gente lida com isso? Isso é um ponto que faz parte dessa conversa e da regulação via Congresso, a regulação das mídias sociais. Se alguém está mentindo, se alguém está caluniando, existem já ferramentais na justiça de cada país para que essas pessoas sejam traqueadas, sejam processadas, Uhum. e etc. Né? Existe parcela de como a própria ferramenta vai lidar isso com a justiça e como isso vai ser feito? Existe essa parcela. Uhum. Isso faz parte de uma conversa que precisa ser feita, não de maneira abrupta, Não pelo judiciário. com a participação da sociedade civil, com gente que entende de tecnologia, e é feito pelo Congresso, e não pelo Judiciário. Bom, Uhum. esse é o ponto. Temos que lidar com Uhum. isso? Temos, não é feito pelo Judiciário. Como isso está enquadrado para justificar o X ter saído do ar? E aí, assim, juristas me perdoem, vai vir um monte de gente, provavelmente colocando um monte de link aí e tentando contra-argumentar, mas em grosso modo, e Rafa, se eu também falar uma besteira, você me corrige, mas assim, a grosso modo a gente tem um inquérito um pouco não usual, surgido a partir um pouco antes, né, das eleições, chamado inquérito das fake news, é, que em um determinado grau, naquele momento, é, com a falta de uma legislação coerente, existia uma certa configuração, inclusive financeira, que aparece no primeiro inquérito, onde poderia se comprovar uma certa quadrilha, um certo grupo financeiro impulsionando fake news em prol de uma tentativa de golpe de Estado, né? Ao enquadrar uma configuração de blogueiros que interagem entre si, que replicam deliberadamente algumas fake news, com um conluio financeiro que impulsiona isso, você pode colocar, pô, isso aqui é uma formação de quadrilha que tem como finalidade, fim, inventar mentiras e impulsionar essas mentiras na sociedade, e tem uma subversão ali para um tipo de golpe de Estado iminente, com um certo risco X ou não. Beleza. Ao enquadrar isso, você pode falar, cara, isso está no limite do que deveria ser feito, mas talvez naquele momento era importante, de fato, ter um tipo de ação desse tipo. Qual que é o problema? Depois que acontece alguma ação como essa, tudo, ou todas as outras ações que se quer, por N motivos, tentar coibir, se enquadrar dentro dessa inquérito das fake news. Uhum. E aí, assim, a coisa se desenrola, aí você me corrige depois, Rafa, se eu estiver falando bobagem, Uhum. a ponto de esses pedidos feitos para o X, de abertura de conta, de censura de contas, foi sendo tão recorrente que gerou questionamentos no X, até um termo de falar, cara, isso aqui acho que não faz muito sentido, né? Não acho que a gente deve fazer isso, a gente está interferindo ou batendo no outro lado da Constituição. E eu queria entender, ou até um pedido de esclarecimento e não resposta do STF, a ponto de uma hora o senhor Musk vir e falar, olha, quero denunciar uma coisa aqui, tem um troço errado que está acontecendo, e a gente não vai mais fazer nenhuma ação que o Supremo ou o ministro Alexandre de Moraes está pedindo. E aí, sobre essa justificativa, que se fala, então você não vai cumprir uma ordem do judicial, então você tem que, você vai ser encerrado. Vamos chamar o seu CEO, né, para dar explicações. Aí fala, pô, mas você vai prender o meu CEO? Eu vou tirar o meu CEO do país. Se você não tem CEO, não tem representante legal, então a consequência é a gente fechar sua plataforma e eu quero botar uma multa numa outra empresa sua.
né? Então, assim, um encadeamento de consequências jurídicas a partir de um germe inicial, é, em cima de uma amplificação dessa tentativa do inquérito da fake news, que não deveria estar sendo feito pelo STF. Ah, poxa, ele cabia naquele momento, cabia. Depois disso, depois que parou, né, qualquer medo de golpe de Estado, a Uhum. coisa, inclusive, foi uma tentativa tanto quanto patética, e tem várias outras análises que falam sobre isso, não vou analisar aqui no nosso papo, mas assim, essa, essa tentativa de continuar dizendo que estamos com, sei lá, algum tipo de conspiração contínua, e que essa conspiração de fato tem a chance de dar alguma coisa, faz com que, moralmente, dentro do STF, fosse justificável essa continuidade que o Alexandre dá. E por isso, quando o X decide não fazer, ele não está cumprindo uma lei. Então ele tem a escalada para isso é muito grande até chegar num parecer que é uma briga pessoal, né? Do Uhum. Alexandre contra o Musk. Então, quando um fala Uhum. A, o outro É. fala B, o outro fala C, então tá, então você tem que tirar a sua plataforma do Brasil, tirando essa possibilidade que você falou, como consequência de meios de informação distribuído e, às vezes, até ganha-pão de gente que comunica, né, que tem canais e seguidores ali, que ganha a sua vida como comunicador, como analista político, etc., você perde de um dia para outro sob a justificativa de estar defendendo, né, a democracia Uhum. em um momento que já não cabia mais. Então, eu vou Uhum. passar a bola para você elaborar um pouco a partir disso, Rafa, mas acho que era importante trazer toda essa questão da tecnologia, dos perigos da fake news, colocar isso para o Congresso Nacional e enquadrar que todo esse encadeamento desses exageros levaram a essa consequência. Juridicamente, de fato, o Musk não cumpriu, saiu do ar ou tirou Uhum. o CEO daqui. Mas a gente não deveria estar discutindo isso. A gente deveria discutir, cara, mas por que esse inquérito da fake news está sendo empurrado até agora, a ponto de chegar a ter essa consequência e perder essa mídia tão importante no Brasil? O que faz com que isso Uhum. seja tão grave a ponto da gente se igualar a ditaduras do mundo inteiro que proibiram o X nos seus países? Né? Isso tem algum erro, isso está errado. Uhum. E nesse ponto, o Musk não é a equação que está mostrando o erro. Ele pode responder judicialmente um monte de coisa para ele, esse é o problema dele. Mas assim, o germe desse problema está em outro lugar. E as pessoas não estão discutindo isso. Acho que esse é o ponto, e queria separar as coisas, porque a gente vai abrindo as caixinhas e a gente se perde um pouco nos raciocínios, né, Rafa? Uhum. Então, essa coisa da briga pessoal, né? Tem um lado aí dessa briga pessoal que tem um interesse, vamos dizer assim, político na história, que é você não se traveste, né? A figura do Alexandre de Moraes se traveste do paladino e defensor da soberania nacional, né? Esse é a roupagem, né, do Alexandre de Moraes. E o Elon Musk é o malvadão do capitalismo, por um lado, né? Isso é por um lado, um viés, vamos dizer assim, pró Alexandre de Moraes. E tem um viés pró Elon Musk, que é o cara, o defensor da liberdade, o liberal, né? O liberal, o defensor da liberdade, do empreendedorismo, da inovação, da ciência, sei lá o quê, e do outro lado o atraso, né, a ditadura, né? Eles gostam de, né, o pessoal do viés pro Elon Musk gosta de dizer que nós já estamos vivendo a ditadura, né? E reforça isso, quer dizer, essa coisa de dizer que nós já estamos Aí, vivendo uma e ditadura. depois eu já passo de volta para você, e não só o Elon Musk, mas a turma mais, vamos colocar assim, bolsonarista, já está um bom tempo falando, estamos na ditadura do judiciário, né? Esse papo da Uhum. ditadura do judiciário, depois eu quero comentar um pouco mais, mas que também é um absurdo falar disso, mas É, beleza, né? é, Reforça, um reforça o outro, né? isso. Enfim, inclusive a gente testemunhou, né, nós dois, pelo menos, o Luiz, né, a gente não, outras pessoas que fazem parte dessa produção aqui do vídeo também, não sei se participaram dessa conversa, mas é aquela discussão que o cara fala assim, é censura, não é censura. Quer dizer, e aí, assim, quer dizer, como se fosse definidor, né? Você falar assim, se falar que é censura, define como ditadura, né? Vamos dizer assim.
E se não falar que não é, se falar que não é censura, não, aí nós estamos no estágio. Quer dizer, e aí tira um pouco do impacto que isso provoca na gente, quer dizer, né? Assim, eu acho que as pessoas elas param de pensar no impacto que aquilo provoca nelas para inventar uma elaboração, vamos dizer assim, filosófica, mais elaborada, e perde esse contato com o impacto mesmo que isso provoca, eu acho. Eu acho que isso provoca impacto na gente como cidadão que tem interesse em falar e dar opinião e construir uma democracia, construir uma sociedade mais livre, né? Menos tutelada. Isso causa um impacto, gente. Né? Como pessoa, eu sofro esse impacto. Então, e é disso que nós estamos falando, assim, né? Eu acho que assim, você tocou aí no assunto, né, da pessoa que, né, a gente pode dar o exemplo do Augusto, por exemplo, que escrevia no Twitter para, sei lá, 30 mil pessoas. Quer dizer, e aí? Não pode mais falar para 30 mil pessoas, porque o Elon Musk está fazendo arbitrariedade, então não quero nem saber desse sujeito que tá vivendo, né, que está sustentando a vida dele, boa parte da vida dele está sustentando com aquilo, né? Estou dando um exemplo de alguns que eu conheço, né? Mas e de outras pessoas, né? De outras pessoas que fazem daquilo ali uma ferramenta de divulgação, uma ferramenta de pesquisa. Quer dizer, isso é um absurdo, gente. Assim, e aí, quando a gente relativiza isso, entrando nessas discussões meio bizantinas, né? Ah, é censura, não é censura, é ditadura, não é ditadura. Ô, meu amigo, é ou não é abuso? Essa que é a questão. Foi abusivo ou não foi abusivo? Foi exagerado ou não foi exagerado? Ah, foi. Então, pô, se foi, você tem que denunciar, cacete. O que cabe a nós, como pessoas, como cidadãos, é isso. É a única ferramenta que a gente tem, né? Outro dia ainda li uma frase da Ana Arendt que fala, né? Que falar também é uma forma de ação, né? Porque a gente fala assim, ah, não, falar. É porque tem esse discurso um pouco na disputa política, né? Que o cara fala assim, ah, esse cara só fala, né? O cara só fala, não faz nada, né? Assim, tudo bem, tem uma lógica nisso aí, que às vezes o cara vai assume uma prefeitura, sei lá, e não faz muita coisa realmente, né? Mas a fala permitiu ele chegar lá, entendeu? Então, assim, tem um fundamento, tem A uma fala é importância. construção da opinião pública, né? A sua fala é parte da opinião pública. Exatamente. Exatamente. Então, assim, por mais que a fala precise ser, né, quando você está avaliando uma fala, você também precisa avaliar a ação da pessoa para avaliar em quanto aquilo se coaduna ou não com a ação da pessoa, no sentido da prática mesmo, das ações políticas e tudo mais, mas não dá para você desconsiderar a fala. Não dá, né? Como uma coisa, né? Igual tem muita gente que fala, retórica, isso é retórica, mas retórica é política, né? Então, o que resta para a gente num momento desse é retórica. E a retórica é importante, né? A gente precisa da retórica nesse momento, da fala, né? Nesse sentido da fala, como chamamento mesmo para as pessoas, para terem dimensão do impacto que isso está, que é isso, né? As pessoas, né, a gente fala aí dos índices de democracia, né, o VDEM, a gente não sabe se está apurando devidamente os decaimentos que estão acontecendo aqui no Brasil, né? E a gente percebe isso na pele, né? Na pele. Por que que não agora já liberou, hoje nós estamos aqui no dia, né, 1º de outubro, hoje liberou as contas bancárias do Twitter, o Alexandre Moraes. Saiu uma decisão agora, hoje, agora fresquinha, né? Mas não liberou o Twitter. Liberou as contas, mas não liberou o Twitter. Devia ser o contrário, eu acho. Libera, libera o Twitter, mas depois libera as contas. Né? Porque quem está sendo atingido aí, no final das contas, e que não tem nada a ver com isso, ainda continua sendo atingido, né? Então, Uma vertical que. Diogo, Sim, antes de você continuar, posso quebrar o protocolo aqui? pode sim, por favor, Luiz. Ah, eu estou ouvindo vocês aqui no bastidores e não estou me aguentando, cara.
Se Seja for o caso, bem-vindo a à gente nossa edita e conversa. tira fora. Tá Aqui a bom? Seja produção, bem-vindo à aqui nossa conversa. a produção acaba de invadir aqui, ocupar o espaço. Não, o que eu queria dizer é que, motivado por essa reflexão que vocês estão fazendo, principalmente isso que o Diogo trouxe sobre o papel do Tribunal Superior Supremo de Tribunal. Justiça, né? O federal. Qual seria o papel dele nessa questão que se estabeleceu, em que o Musk é a pessoa que a gente sabe que é um provocador, que deve estar mesmo testando os limites do poder da mídia dele em vários países, mas qual seria o papel, então, do nosso Tribunal Superior numa situação como essa? E eu falo de um lugar que é assim, eu sou usuário do Twitter porque tem uma conta só. Então, eu, como usuário do Twitter, eu não sou a pessoa que emite opinião, que tem seguidores, não tem, minha conta lá deve ter pouquíssimos seguidores, só os amigos, provavelmente. E, e também não sou daqueles que entra para comentar nos outros que fazem. Então, eu não sou usuário do Twitter. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti absolutamente atingido, porque as informações que circulavam no Twitter circulavam entre os amigos, circulavam nos meus grupos de WhatsApp, circulavam em matérias, circulavam em vários lugares. Então, por exemplo, hoje, o Rafael falou, né, de que a gente está gravando no dia 1. Pô, Israel fez uma invasão ontem à noite via terrestre no Líbano, no sul do Líbano. Fez lá uma invasão, né? É uma invasão, entrou no território libanês para tentar lá fazer uma ação contra o Hezbollah, limitar a ação do Hezbollah no norte de Israel. No dia seguinte, a gente está tendo um ataque, uma resposta do Irã diretamente por mísseis, etc. O Biden se pronunciou via o Twitter. O que está acontecendo no Twitter é um absurdo, porque a gente sabe que quando essas coisas acontecem, o Twitter vira uma troca de informações, algumas falsas até, mas a maioria das informações, inclusive as agências noticiosas, usam o Twitter para se balizar e depois ir checar e etc. tal, as informações. Então, eu quero dizer que o Twitter, que o Rafael já tinha colocado essa questão, o Twitter é particular, é privado, essa é uma visão rasa, absurda do que é o Twitter. O Twitter tem um dono que comprou o que já existia, o Twitter, né? Hoje é o X, eu estou até chamando de Twitter até agora, para vocês verem que eu não sou usuário. E ele comprou, mudou algumas regras, etc, etc, mas é uma arena pública, mundial, Uhum. que é muito importante para a formação da opinião pública, para a discussão pública e etc. O fato do Musk ser o dono do Twitter é o de menos na questão do Twitter. Como outros sócios que ele tem, que eu nem sei quem são, nem sei citar nominalmente quem são essas pessoas que são sócias lá. Interfere? De certa maneira interfere. O Diogo já trouxe aqui que teve certas mudanças de regras, etc. Mas eu queria colocar essa dimensão de como é incompreendido por o nosso órgão superior de justiça e pelos nossos balizares da Constituição e das leis, etc., e que se colocam como defensores da democracia, como é incompreendido enquanto arena de opinião pública, etc. Eu vou terminar minha invasão por aqui, tá bom? Eu Seja gostaria que bem-vindo. vocês dissessem o que vocês acham desse outro aspecto, tá ok? Seja super bem-vindo e quando quiser fazer É, intervenção, por favor, Luiz. tá E, ótimo. assim, é interessante o ponto que o Luiz e o Rafael estão trazendo, porque ao enxergar dessa maneira, você percebe a gravidade, ou esse exagero, porque você fala, pô, isso é uma ferramentinha lá, o cara, né, o TikTok tirou ali, o impacto disso é privado, não, a gente está trazendo aqui um impacto público da coisa, e para você tomar uma atitude no impacto público dessa, você deveria ter minimamente um, uma análise de impactos e consequências disso, né? O que eu acho interessante, para além disso, e eu vou pegar uma veia transversal a isso tudo, que começa com esse papo do STF, o pessoal chamar de ditadura, né, do STF, e eu sempre justificava para meus amigos mais bolsonaristas que
era impossível ter uma ditadura do STF, que é um colegiado, né? E essas pessoas são colocadas ali por governos completamente diferentes nos últimos anos, e você ter ali uma ditadura envolvendo a opinião de 11 ministros é, que vem com bases completamente diferentes, fala, cara, isso é quase impossível, faz parte do processo colegiado não ser uma ditadura, então assim, não tem como. Só que agora, recentemente, com essa escalada dessas ações a partir desse inquérito da fake news, do Moraes, eu me assustei com a omissão dos outros ministros em relação a isso. E aí eu acho que ela pode ter duas explicações. A primeira, o Rafael já levantou, tem um pouco a ver também com essa dimensão que o Luiz trouxe, que é o analfabetismo democrático dessas pessoas e não entenderem que essa arena pública, que foi colocada muito bem pelos dois, ela é justamente relevante e importante para o nosso cenário. Que o fato da fake news ser um problema não cabe ao judiciário isso, cabe ao Congresso olhar isso, mas que ele não tem que, teria que administrar as consequências de você tirar uma arena pública do ar, né? E isso é um ponto que muitos ali estão minorizando, provavelmente. Então, acho que um lado dos outros ministros do STF também não estarem percebendo isso é que eles minorizam como se fosse uma ferramenta, pô, tira aí o app, né, do fulano, do ciclano. Uhum. Não, não, a Tira o causa, celular da criança, né? a consequência disso dentro do universo público da democracia não é pequena. Essa análise, esse analfabetismo democrático leva a uma minorização. Uma outra coisa, que talvez não dê para a gente conversar nesse papo, mas em outros mais para frente, eu me assustei com o não posicionamento dos outros ministros em relação a isso, e a minha hipótese que está por trás disso é que depois daquela escalada que culminou lá no 8 de janeiro, é, tem um caldo em alguma parcela da sociedade que ficou tão aterrorizada com essa possibilidade, ficou tão e continua fomentando isso, né? Assim, como se a gente tivesse ainda na iminência de sofrer assim, tá acontecendo, as coisas estão ali, e você tá tão nessa energia do medo dessa coisa que você aceita passar outras medidas, porque você está com tanto medo que você continua mantendo. Você não tem problema em fazer determinadas ações, porque a consequência seria muito pior. Mas a gente já passou dessa fase mais crítica, mais aguda, né, de Uhum. ter alguma possibilidade que pudesse desencadear qualquer coisa, né? Já passou por isso, não cabe continuar nessa energia, porque essa energia Uhum. vai gerar esse tipo de consequência que a gente está vendo agora. E aí, o que me assustou, né, e que não é uma ditadura do STF, né, me assustou essa omissão, porque o primeiro esforço que deveria vir era dos outros ministros. Assim, isso aqui está errado, gente. Tem que parar com esse negócio. Essa ação é exagerada, né? Tem um impacto na opinião pública, isso aí está preso ao inquérito da fake news, isso está frágil, isso não deveria continuar. Mas todos os ministros avançaram, o que me leva não a um conluio, não a uma politicagem interna, mas perceber que eu acho que tem alguma coisa ainda e que está sendo requentada por muita gente, esse medo contínuo de que a gente está na iminência de um golpe. E por isso eu Uhum. preciso de defensores, né, de Uhum. democratas militantes que vão continuar defendendo a ferro e fogo contra o Musk, que está querendo interferir, Uhum. contra a internacional fascista, que talvez via Musk está entrando aqui. E aí começam a se aventar essas narrativas para manter esse Estado. E as consequências são a gente talvez perder mais democracia. Porque se a gente está tomando decisões que a gente está tirando um espaço de opinião pública, a gente está perdendo a democracia. E eu acredito que muitos ministros ali, né, dentro do STF, não estão enxergando isso. E não é, de novo, por um coluio, porque eles acreditam que de fato o Alexandre está correto, mas eu acho que tem um DNA desse medo intrínseco que está atrapalhando a situação. E eu acho que eles deveriam acordar, né? Então tem a coisa da do analfabetismo democrático, e tem esse lado também de um medo requentado que eu acho que leva a essas consequências. Eu acho que a gente tem que, o quanto antes, começar a reverter esse medo e falar, gente, a gente já passou. Senão esse medo vai continuar subindo, as ações autoritárias continuar acontecendo, e a gente perdendo mais democracia, e ainda como o Rafa falou, e já passo a bola para você de novo, Rafa, sem os nossos índices mundiais de democracia perceberem. Pois é. É.
Eu acho que essa conversa, né, acho que a gente podia ficar aí 3 horas hoje, né? Acho que ficaria 3 horas igual podcast mesmo. A gente pode transformar isso aqui em um podcast e continuar essa conversa para interminavelmente. Mas só finalizar, assim, para reforçar um pouco essa última opinião que você deu aí a respeito do STF em relação a esse clima, né, de polarização, né, que só aumenta, né, com essas atitudes, né? É imaginar que, no final das contas, esses ministros, né, o Alexandre de Moraes, eles tomam o X, né, o Twitter, como um espaço de domínio de uma extrema-direita, que eles chamam, sei lá, de extrema-direita, no final das contas, quer subverter a ordem democrática. A ideia que ele tem do Twitter é um pouco essa, né? Eu acho, né? De que, por exemplo, Liderados pelo Elon Musk. exatamente. Então, por exemplo, eu, você, o Luiz, que estão lá no X, no Twitter, a gente está lá fazendo papel de bobo, né? Porque nós somos lá os manipulados, né? Então, o que o STF está fazendo é está me protegendo dessa influência nefasta da extrema-direita, né? Então, senão ele vai ser cooptado, vai ser tragado por essa galera aí vai ficar pior, né? Então, deixa eu atuar. Essa é um pouco essa visão, eu acho, no final das contas, porque não tem a percepção do que é público, né? No sentido de que é publicizado, né? Publicizado pela interação, pelo contato, né? Que é hoje a praça, né? Que não tem, né, na Grécia, mas a praça hoje é um pouco o Twitter, né? Não é só o Twitter, mas é um pouco o Twitter. Então, é como se ele entrasse na praça, tivesse um monte de gente conversando ali e falou: gente, você não pode conversar aqui não, você tem que conversar tudo para lá, né? Aí o cara vem e vai falar assim: não, isso aí não é censura, não, isso aí está só querendo que você vá lá para aquele cantinho. Quer dizer, é uma coisa, no final das contas, o que eu entendo é uma interdição do debate, né? O que o STF está fazendo é uma interdição do debate. Então, se é censura ou se não é censura, não interessa, mas ele está interditando, né? Está interditando o debate. Então, qual que é o objetivo? E é esquisito o fato dele não estar liberando antes das eleições municipais, que vão acontecer agora dia 6, né? Por quê? Né? Vamos ver, né? Vamos ver até dia 6 se ele vai liberar. E uma outra questão que me vem à mente, assim, com relação a isso, é que se esse tipo de atitude, na verdade, não reforça, né, essa polarização no sentido de fortalecer o outro grupo, né? Fortalecer o antissistema, né? Você tem candidatura antissistema hoje, claramente demarcando o terreno em São Paulo, né? E que está se fortalecendo, eu acho, com essas medidas, no final das contas. Porque para onde que eu vou? Né? O cara que está vendo o ministro tomando uma atitude dessa, ele fica pensando, para onde eu vou? Ele tem que ir para algum lugar. Então, onde que ele encontra? Ele encontra num discurso translocado de antissistema, que vai derrubar tudo, que vai, né? Ele encontra, né? Então, qual que é, no final das contas, a consequência de uma atitude dessa do STF? É favorecer a polarização, no final das contas, basicamente. Então, a gente, como pessoa, cidadão, a gente tem que levantar a voz contra isso. Por mais que pareça que a gente está polarizando, né, quando a gente levanta a voz, mas na verdade a gente não está polarizando, a gente está levantando a voz justamente para acabar com a polarização. Né? Então, acho que tem esse um momento muito triste, né, porque a gente não vê tanta manifestação como a gente deveria ver, né, mas a gente precisa continuar chamando as pessoas para gravidade, para entender a gravidade do momento, né, eu acho. Acho que hoje está bom, né? Ó, tô marcando aqui, deu mais de 52 minutos. Muito bom, muito É, bom.